Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado oportunidade para lermos, para ouvirmos, para vermos referentes à tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração nesta manhã aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Usa o teu servo, o teu vaso, para estar sendo instrumento, ministrador a esses nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Quem está alegre, diga amém. Amém. Meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui. E eu queria, então, compartilhar com os irmãos essa lição muito importante, falando sobre a palavra de Deus. Eu queria que você entendesse essa lição como uma grande aula, porque nós vamos trazer para você fundamentos para que você possa entender e, mais do que isso, ter a revelação da importância da palavra de Deus na sua vida, amém? Eu queria pedir ao pastor Carlos que lesse o texto áureo da nossa lição de hoje, que fica em Neemias 8, e eu queria pedir a você que tem essa lição, que pudesse acompanhar comigo, porque nós vamos destacar alguns aspectos, e daí nós vamos desenvolver o texto. Pastor Carlos, por gentileza. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém. Meu querido, a primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã, é de que, quando nós nos ajuntamos como igreja, quem é que tem que ser engrandecido? Deus. E através de que Deus fala? Através da palavra. Repita comigo, a palavra é a minha âncora. Então não tem cabimento nós nos reunirmos como igreja, nos juntarmos, sem nós reverenciarmos a palavra de Deus. Não tem fundamento, não tem razão de ser. Eu gostei muito, pastor Salmo, ali na entrada tem um quadro que coloca os fundamentos da Igreja Catedral da Família. E um deles é a questão da firmeza na palavra. Meu querido, muitos cristãos vivem fragorosamente derrotados porque não vivem na palavra. Não tem compromisso com a palavra. Quem não tem compromisso com a palavra, meu irmão, não vive a espiritualidade, não vive a comunhão que Deus deseja ter, porque Deus fala conosco através da palavra. Esse texto é muito bonito, porque diz que o povo queria ouvir a palavra. Se você veio aqui hoje de manhã, você o quê? Você quer ouvir a palavra de Deus, amém? Repita comigo, nessa manhã, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu queria te dar parabéns, meu querido, porque você sempre teria muitas justificativas para não estar aqui,
mas você veio para a escola dominical, você veio ouvir a palavra, e essa reverência, esse momento tão importante, você veio aqui sedento, e a Bíblia fala que o sacerdote chegou e leu a palavra diante de todo o povo, e todo o povo silenciou, quietou, para ouvir a leitura da palavra. Nós queremos que você tenha reverência e cuidado, porque inclusive quando nós lemos a palavra, nós tomamos o cuidado de pararmos de circular, de pararmos de nos mover, porque nós queremos que a leitura da palavra traga em nós toda a atenção possível, para que eu possa assimilar a sua mensagem. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então nós entendemos na Catedral da Família que a palavra é e deve ser reverenciada. Então nós nos reunimos solenemente, prestamos atenção na palavra, pedimos que a palavra venha, e é interessante que esse texto coloca, que naturalmente quando nós ouvimos a palavra, nós adoramos ao nosso Deus. Quem veio adorar a Deus aqui, diga aleluia. Isso é o fruto natural de quem tem a palavra, de quem recebe a palavra e de quem reverencia a palavra do nosso Deus, amém? Hoje nós temos aqui objetivos muito claros, eu queria que você prestasse atenção, e se fosse possível, já desligou, né, pastora, que já está escuro, né? Eu preciso compreender a natureza da palavra, a origem da palavra, a essência da palavra. Eu preciso entender que essa palavra é a minha riqueza, essa palavra é o meu norte, essa palavra é a minha âncora, essa palavra é o meu fundamento, essa palavra me protege. E eu estou aqui para colocar isso para você. São atributos e qualidades da Bíblia, que você precisa entender. A natureza da Bíblia é a origem, é Deus falando comigo. É Deus se revelando ao homem, é Deus trazendo as suas instruções ao homem. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples. Quando a gente compra alguma coisa, desde um carro até um liquidificador, o que acompanha sempre? O manual do proprietário. Repita comigo, a Bíblia é o manual de Deus para mim. Quem entende, diga amém. Ninguém mais do que Deus, que fez a gente, que criou a gente, sabe o que é melhor para a gente. Então isso é a palavra é a manifestação, é o manual de instrução para a tua vida. Fala para o teu irmão que está do teu lado, a Bíblia te ensina a viver, meu irmão, é para isso que você tem que ler a Bíblia. Glória a Deus, né? Então nós temos a questão da natureza da palavra, ela vem de Deus, ela tem origem em Deus, ela deseja me trazer a direção, a instrução, o ensinamento, o fundamento. Eu tenho que ser como cristão, quem segue a Cristo tem que ter o norte na palavra. Se alguém subir aqui e falar alguma coisa contra a palavra, quem que você vai escolher? A pessoa ou a palavra? A palavra. Os apóstolos, Paulo fala que se alguém disser alguma coisa que vai contra a palavra, seja anátema, ou seja, o cristão maduro, o cristão que conhece a palavra, ele não é o quê? Enganado. E meu irmão, hoje nós vivemos dias de quê? De engano. Satanás, ele é anjo de luz. Satanás não vem para você com um tridente falando, eu vou te destruir. Não, meu irmão. Satanás vem bonito, é igual ladrão de, como é que fala, pastor Samuel? De colarinho branco, né? Ele chega bonito, ele chega com um carro novo, de terno bonito. Satanás é assim, ele vai te assediar, ele vai tentar te enrolar, meu querido, é com a aparência de alguma coisa que se pareça com a palavra, mas você tem que conhecer a palavra, porque o que for engano você vai rejeitar, amém? Então nós estamos para entender a natureza, a finalidade, e nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, reconhecendo a sua autoridade. Eu tenho muita pena das pessoas, eu fico com o coração cortado quando eu vejo, por exemplo, alguns pais que orientam seus filhos sem a palavra.
Porque uma mãe que chega para sua filha, uma mãe que chega para o seu filho e fala: meu filho, você não pode se prostituir, você tem que entender que o sexo é para o casamento, você tem que viver uma vida de santidade. Se a pessoa não tiver a palavra, qual vai ser o fundamento dela? Aí o filho dela vai dizer assim: mãe, isso é coisa do passado, isso é coisa que não acabou. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai correr nessa estrada de morte. Mas quem tem a palavra sabe que princípios de Deus não mudam. Repita comigo: princípios de Deus não mudam. No tempo de Moisés, no tempo do povo e hoje, os princípios de Deus não mudaram. E você precisa entender isso, meu querido, porque você só vai poder falar para uma pessoa, você só vai poder se sobrepor a ela se você tiver algo que te dê autoridade. E você sabe qual que é o fundamento do nosso procedimento? A palavra. A minha autoridade para falar para os meus filhos vem da onde, meu irmão? Da palavra. Se você quer que a sua família sirva a Deus, você tem que falar, porque a Bíblia diz assim. Quem quiser rejeitar a Bíblia, o problema é dele. Mas você mostra: olha, o meu fundamento qual que é? A palavra. Continuando. Sem compreensão da importância e autenticidade da palavra, se abre espaço para ceticismo, relativismo e incredulidade. Aí, meu irmão, se você não tiver uma âncora, se você não tiver um norte, tudo é relativo. Aí, nós vivemos como pessoas que ficam ao sabor de todo tipo de pensamento, porque tem pensamento que é muito bonito, mas é sofisma, é engano, é mentira com cara de verdade, é engano com aparência de coisa boa, e você precisa saber disso, você precisa ter os seus olhos abertos. Nós precisamos entender que existe uma verdade absoluta: Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestação do poder de Deus, aquele que veio entre nós, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está à destra de Deus advogando por nós, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo, ele tem que ter a força de alguém que conhece a palavra. Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de ser criado numa igreja que tinha escola dominical forte. Então, uma vez contei para a associação, pastora Cássia, tem muito seminário hoje que não tinha o conteúdo das minhas lições de escola dominical. Maria Pinto era minha professora, dura, a gente tinha que estudar, se chegasse domingo e não tivesse estudado, era puxão de orelha, meu irmão, que bênção. Glória a Deus. Fui levado a estudar a palavra, meu querido. E um dia eu estava num ponto de ônibus, eu achei bom demais, aí eu entendi um pouquinho. Eu estava com um amigo meu no ponto de ônibus, chegou uma pessoa falando sobre o espiritismo. E ele começou a falar que Jesus era muito bom, e Jesus é bom demais, e Jesus é maravilhoso. Aí eu falei: esse cara está querendo me embromar, né? Falei: então, vamos lá para a igreja, né? Mas ele é apenas mais um dos filósofos, foi um anjo de luz. Meu irmão, isso é lero. O que Jesus é? Jesus é o centro de tudo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não foi um filósofo, ele não foi alguém brilhante, ele é a vida manifesta de Deus entre nós. E ele morreu, ressuscitou, e quem não aceita o sangue, a Bíblia fala que já está o quê? Julgado, já está condenado. E eu naquele ponto de ônibus eu achei bom demais, pastor. Eu falei: meu irmão, o negócio aqui é o seguinte. Aí o cara saiu de perto. Quando a gente conhece Jesus, Jesus morreu, ressuscitou. Esse negócio de ficar indo e voltando, isso aí é contra Jesus. Jesus morreu uma vez e acabou. Te oferece, se você não aceitar, já está julgado. Aí ele não gostou. A gente não deve buscar o confronto com as pessoas, mas nós temos que mostrar aquilo que nós pensamos de uma maneira educada e firme. Quem aqui crê nisso, diga amém. Então, quem vier te contar patota, quem vier te falar que... Porque isso tudo tem aparência de beleza, né? Aquela palavrinha bonita: nós todos somos irmãos, nós todos somos filhos de Deus. A Bíblia fala isso, meu irmão. João capítulo 1 fala que nós somos o quê? Criaturas de Deus. Agora, aqueles que creem no nome de Jesus, e mais do que isso, crer significa
Compromisso. Esse negócio de crer, meu irmão, crer até o diabo crer, mas tu tem que ter o quê? Compromisso com Deus. Então você não vai sendo enredado. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não, meu irmão, a Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Onde é que eu aprendo isso? Na palavra. Então eu não posso desconhecer a palavra. Você não tem direito de desconhecer a palavra. Fala para quem está do teu lado, você tem que estudar a palavra, meu irmão. Fala para ele, mas olhando sério. Vamos continuar. Palavra Bíblia significa livro pequeno, e a Bíblia é uma coleção de livros pequenos. São livros que formam o cânon, que é o conjunto desses livros, tá certo? Então a origem da palavra Bíblia é essa. Objetivos da lição: me fazer entender que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nas Escrituras trazem a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. É Deus se mostrando. O que a palavra de Deus é? Deus mostrando quem Ele é. E é muito interessante, porque você, conforme você lê a Bíblia, você faz uma imagem correta de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de pensar é que Deus, Ele ri, Ele chora, Ele se alegra, Ele se entristece. Deus colocou em mim como homem características que são dele. Eu preciso entender quem Deus é, eu preciso entender a natureza de Deus, como Deus age. Isso eu vou conhecendo na medida em que eu leio a palavra. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia ao inspirar os escritores pelo Espírito Santo. Depois nós vamos ler os textos que fundamentam isso. E o conteúdo da Bíblia, meu irmão, é a verdade, sem nuance de erro, pois isso é tesouro da instrução divina. E você quer comprovar isso? Eu quero te desafiar a pegar alguém que andou na palavra e que não foi feliz e vencedor. Me mostra quem andou pelos princípios da palavra e que não foi vencedor. Saiba que nós fomos criados para ser luzes, luzeiros, sal, porque nós temos a verdade em nós. Isso tem que me fazer entender a minha importância no contexto da sociedade. Eu preciso transbordar essa realidade. Amém? Vamos continuar. Origem das Escrituras. O material utilizado, é interessante que a revista coloca que os primeiros textos foram feitos em papiro. Papiro era uma planta típica da beira do rio Nilo, né? E da palavra papiro nós temos a palavra papel. Os processos modernos foram transformando o papiro em cada vez mais algo que durasse por um bom tempo, né? Mas é interessante também que a palavra de Deus, a Bíblia narra um fato muito forte, quando Moisés subiu ao monte, quando Deus escreveu o quê? Numa pedra. Eu acho tão interessante isso, né? Deus escreveu numa pedra para passar a sua lei para o seu povo. Então são formas de propagação da mensagem de Deus, tá certo? Da oralidade à escrita. O Salmo 44:1 está escrito aqui: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos o que outrora fizestes em seus dias. Deixa eu contar algo importante para você. A história do povo de Israel é uma história extremamente rica e poderosa para mostrar a fidelidade de Deus. E princípios de relacionamento de pai e filho se demonstram através dos costumes que havia no meio do povo. E qual que era o costume? O pai sentava o filho e contava o que Deus fez. Deus sempre fala, como ele falou aqui no Salmo 44, o salmista fala que ele ouviu os testemunhos do que Deus havia feito junto ao seu pai. Então Deus, ele foi muito preocupado em transmitir detalhes dos acontecimentos que cercaram a história do povo judeu. Então Deus sempre quis que as outras gerações, o quê? Soubessem as obras de Deus. Então, sempre houve por parte de Deus essa iniciativa: olha, você tem que falar com o seu filho. Veja como a palavra é abençoada. Quando eu me sento para instruir meu filho, quando eu me sinto para ensinar a palavra de Deus para o meu filho,
eu estou mostrando aquilo que Deus quer que eu mostre. Eu estou ensinando a ele a palavra. E deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós precisamos melhorar aquilo que nós chamamos de cultinho doméstico. Lá em casa é até engraçado. Meus filhos riem e falam assim: opa, cultinho doméstico, lá vem bronca, né? Mas eu converso e a gente abre a palavra. Você não tem que fazer um culto solene, botar um terno, né? Hoje tem culto, aí eu vou botar um terno, né? Mas eu tenho que me sentar como família para falar da palavra de Deus e para orar na minha casa. Meu irmão, isso é tão poderoso, isso é forte, coisa que os judeus faziam regularmente, diariamente. A família todos os dias se sentava e tinha um momento em que o pai falava para os filhos sobre a palavra. E eu quero te perguntar, você não precisa me responder, mas como tem sido a presença da palavra na sua casa? Outra coisa, seus filhos, suas filhas, seu esposo, sua esposa te vê lendo a Bíblia? Meu irmão, minha irmã, isso é um testemunho que marca sua vida. Eu lembro do meu pai lendo a Bíblia, e eu lembro tanto que isso foi importante para mim. Você tem dado esse testemunho? Você tem sido alguém que lê a palavra regularmente? Você é alguém que a sua família sabe e vê que lê? Eu gosto demais lá em casa, eu levanto cedo, e o Lio Júnior é o que me levanta mais cedo. E aí eu vou, pego meu café, sento na mesa para ler a Bíblia, todos os dias que ele sai. Eu estou lá, ele fala: pai, vou trabalhar. Eu falo: Deus te abençoe. Isso é forte. Isso é a palavra fazendo diferença. Vamos continuar, meu irmão. Deus gosta de que nos lembramos dos fatos e mensagem por eles enviados. Êxodo 17, 14 fala: então diz o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Então eu estou te mostrando textos onde Deus fala: Moisés, registra, conta, fala e deixa para as outras gerações. Deuteronômio fala também: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo. Então, as narrativas, desde o tempo de Moisés, é de uma preocupação de Deus de registrar o que Deus havia feito. Amém? Esses dias eu estou tentando lembrar qual foi a gafe, eu estava ouvindo uma rádio, e tinha um concurso, o cara confundiu Elias com Davi. Eu não lembro qual foi a pergunta, mas meu irmão, confundir Elias com Davi, está precisando conhecer o que, meu irmão? A palavra, né, pastor? O negócio está feio, né? O negócio está pesado, tá? Como diz, mas vamos lá. A palavra de Deus, ela é rica, e ela traz alguns gêneros discursivos. O que a gente quer aqui é que você entenda da riqueza até cultural da palavra de Deus. Eu tenho narrativas históricas, né? Por exemplo, a história do povo hebreu. Eu tenho o livro da lei que foi trazido por Deus para o povo hebreu também, né? Eu tenho poesia, salmos, cantares, provérbios. Até esses dias eu ri demais, eu vi uma declaração de amor bem engraçada, né? Cantares 1:8 tem assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha, né? Então, aí a mulher não gostou muito nesse negócio de ser chamada égua do carro de Faraó, só que ela tem que entender que a égua do carro de Faraó, ela era colocada num lugar separado, tem que conhecer a palavra, meu irmão. Ela só andava nos dias de festa, quando o Faraó ia se mostrar para o povo. Ela tomava banho, era escovada, então ela era tratada da melhor maneira possível. Então você não está chamando a sua esposa de égua não, meu irmão, você está dizendo que ela é bonita
como as éguas, né? Cuidado. Então você tem que tomar cuidado com a palavra. Mas eu achei tão interessante, porque a gente tem, a palavra de Deus tem muitas questões que a gente vai entendendo a história. E eu me sinto assim, super alegre de conhecer um pouquinho da palavra, né? Então, nós temos aqui, né, pastor Salmo, pastor Alain Bisotti, esses dias eu conversei com ele, o homem de Deus conhece tudo. Pastor lá de Bela Vista, pastor, como é que é? Zé Marco, conhece a palavra. Eu, como dizer, eu gosto quando essas pessoas vêm dar aula aqui, eu fico atento, porque é gente que conhece a palavra, e a gente que conhece a palavra não é enganado, meu irmão. Resumindo a história. Continuando, a gente tem profecias, mensagens de Deus para o seu povo. É o caso, nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Então eu tenho uma grande riqueza nessas profecias que tem se cumprido, que a gente tem visto Deus colocando e cumprindo, o que é interessante. Eu tenho os evangelhos. Evangelho significa boa nova, notícia boa. Quem aqui gosta de notícia boa, né? E nós, através da palavra, nós temos a melhor notícia da história da humanidade, que foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a morte, e mais do que a morte, foi a sua ressurreição. Então isso é evangelho, é notícia boa. Eu tenho as epístolas. Epístolas são cartas, são mensagens direcionadas que tratam de assuntos específicos que possibilitaram o crescimento, o fortalecimento, a perpetuação da igreja de Jesus. Eu quero que você entenda que o evangelho é algo maravilhoso. Você pensar que um homem como Paulo e Pedro saíram pregando, lá não tinha televisão, internet, Facebook, eles saíam, era no MUC, meu irmão, eles saíam, era com cidade por cidade, juntava duas pessoas, pregava e para outra, e eles tinham que criar uma rede, criar uma estrutura, e as cartas eram a única forma de comunicação, e essas cartas até hoje falam profundamente conosco. A gente pega o texto de Efésios que fala sobre a igreja, meu irmão, você emociona, você chora, você vê a preocupação de Paulo de mostrar o que é a igreja, como a igreja deve ser. Quer dizer, essas epístolas, elas tinham um objetivo específico de fortalecer a igreja. Então são gêneros que Deus usou de maneira poderosa para fazer diferença. Inspiração das escrituras. Meu querido, alguns textos aqui, isso aqui você tem que saber de cor. Tem que saber. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vemos o escritor dos Hebreus mostrando que Deus, Ele quer falar, Deus, Ele quer transmitir a sua mensagem, os seus princípios, mostrando que Deus falou antes de Jesus pelos profetas, e depois Ele falou através do maior de todos, Jesus Cristo, o autor e consumador da vida, aquele que era, que é e que há de ser sempre. Então Deus, Ele veio falando com o homem, evoluindo, trazendo um acesso muito melhor. Antigamente era pelos profetas, hoje Deus falou através de Jesus e fala através de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então a Bíblia demonstra o desejo de Deus de trazer para nós a sua mensagem, a inspiração de Deus. 1 Coríntios 2,13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que eu estou querendo colocar para você é que a inspiração da palavra veio de Deus. Deus querendo falar com o homem, né? 2 Pedro 1,21, essa daqui é a mais específica, a mais forte de todas, presta atenção. Sabendo primeiramente isto, olha só, que nenhuma profecia da Escritura provém de quê? De particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia humana foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto tem que sublinhar na sua Bíblia. Quando a pessoa vier questionar, porque qual que é a estratégia do diabo?
questionar. Ele vem enredando, ele vem circundando. Então, quando a gente tem a palavra, o cara começa a falar, você já dá logo a credencial para ele. Você fala, meu irmão, o negócio é o seguinte, a Bíblia fala que a inspiração dela é de Deus. Ah, mas você acredita na Bíblia? Acredito, meu irmão, acredito. Então, porque aí se o cara não acreditar, você já logo, não fica gastando muito tempo com ele. Porque tem certas discussões que são absolutamente estéreis. Agora, quando a pessoa está querendo mudar, aí é outro papo. O que eu não gosto é de perder tempo com gente que só quer te contestar. Quem já viu isso aqui, levanta a mão. É o cara que só quer contestar. Ele quer criar polêmica. Esse aí, você deixa ele falar sozinho. Agora, se você notar que tem alguém interessado em conhecer, aí você gasta tempo com ele, meu irmão. Aí você investe. Tem gente que vem só para tentar te derrubar. Então, homens santos falaram da parte de Deus. Então, não tem nada na Bíblia, não tem profecia na Bíblia que foi sonho, que foi alucinação, que foi coisa que não veio de Deus. Tudo que tem na palavra tem uma origem, Deus. Repita comigo, tudo que tem na palavra vem de Deus. Isso você precisa saber e você precisa valorizar. Essa aqui é a nossa vontade nessa manhã. Na verdade, Jó 32:8 fala sobre a questão da inspiração, diz assim: na verdade é um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Jó está colocando a importância do Espírito do Senhor no homem, para que ele tenha discernimento. E 2 Timóteo 3,16, gosto demais desse texto. Toda a escritura é inspirada por Deus, e o que? Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o objetivo da palavra de Deus é te repreender, ensinar, corrigir, educar e te habilitar para que você seja alguém capaz de frutificar, produzir fruto, meu irmão, mostrar que você está plantado numa terra fértil, que quem anda na palavra é como o Salmo 1 diz, é o homem que é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, está sempre verde. Fala para o teu irmão, está sempre verde quem anda na palavra. Eu gosto demais de contar essa história. Eu tenho uma fazendinha, e eu tenho lá um reguinho na beira da minha casa, e eu tenho lá umas mangueiras, meu irmão, seca ou chuva, está sempre verde. 6 meses sem chover, tem uma aguinha perto. Essa é a vida de quem anda na palavra. Você pode passar na sequidão, você pode passar na falta d'água, mas tem sempre a presença de Deus na sua vida, amém? Continuando, existem algumas teorias que são construídas, que tentam nos destruir, ou tentam tirar a nossa convicção. Teoria do ditado verbal, diz que Deus ditou todas as vezes tudo para o homem. Essa teoria, ela tenta colocar Deus como sendo obrigatória o ditado dele, não é assim. A Bíblia fala que os homens falaram inspirados. Então Deus usa a característica de cada um, mas quem traz é Deus. O foco aqui é querer dizer que a pessoa não tem nada dela, tem os estilos que nós vemos nas cartas de Paulo. Por exemplo, Hebreus tem uma polêmica, quem foi o autor de Hebreus? Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não. Aí um chega e fala, esse estilo aqui é um estilo de Paulo, esse aqui é um estilo de fulano. Então a gente vê que a Bíblia, ela também traz um pouco da forma como os homens são, sem tirar o quê? A essência do perfume. Quem entende, diga amém, Então Deus, ele é tão bom que ele mostra até mesmo as características daqueles que foram usados para escrever, mas não foi um ditado de Deus. Teoria da inspiração natural, aqui coloca que os homens, eles foram inspirados por um talento natural, e não pelo Espírito. Pessoas muito inteligentes,
que teriam sido tomadas de uma inspiração cuja origem era muito mais o seu talento e a sua capacitação do que o próprio Espírito Santo. Então essas teorias é que elas tentam o quê? Tudo isso é para tentar fragilizar, para tentar tirar a tua confiança na palavra. Isso que você tem que perceber. E a teoria da inspiração de ideias, né? Mas é uma preocupação de ficar trazendo filosofias, formas de pensar, que tivessem muito mais também da inspiração humana do que da própria inspiração de Deus. Existe a teoria coerente, e a nossa revista ela traduz isso através de alguns textos, né? Ela fala o seguinte: teoria verbal e plenária, a qual esclarece que todas as palavras da Escritura, bem como os livros e os processos de transmissão, são inspirados por Deus. Salmo 33, 11, né? O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Ou seja, a forma da transmissão da Bíblia e as palavras que constam da Bíblia são efetivamente a palavra de Deus. O poder das Escrituras. A gente, no texto que nós lemos, a gente vê o desejo das pessoas de ouvirem a palavra. Isso tem que ser algo que norteia a sua vida, o desejo de ouvir a palavra. A Bíblia fala lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a pregação, vem pelo ouvir a palavra. Então, se você deseja ser um homem, ser uma mulher que tem fé, você imprescindivelmente, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que o quê? Ouvir a palavra. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então eu preciso ouvir. E aquele texto que o pastor Carlos leu mostra claramente o que? O povo sedento da palavra. Quando Deus está em mim através do Espírito Santo, eu tenho o que? Fome da palavra. Eu não aguento ficar um dia sem. Quem aqui gosta de ficar sem comer? Levanta a mão, só para eu saber. Ninguém gosta, né, pastora? Tanto é que fazer jejum é duro, não é verdade? Eu faço meu jejumzinho toda semana, meu irmão, aí eu chego em casa, é aquele cheiro de bife, né? É o dia que mais tem coisa gostosa. Já falei para a secretária, você fecha a porta, né? Dia de jejum é dia que a gente tem que ficar mais, porque comer é bom demais. Comer a palavra, se alimentar, meu irmão, é bom demais da conta. E quem tem o Espírito Santo, ele sente necessidade, porque ele tem que alimentar o seu espírito para poder enfrentar as batalhas do seu dia a dia. Não adianta, meu irmão, eu viver uma vida que não tem alimento. Se você não comer, você o quê? Morre. Se você não tiver a palavra, você morre. Do mesmo jeitinho. Então, eu preciso querer a palavra para que eu possa crescer, para que eu possa suportar. Meu irmão, eu só vou conseguir viver o projeto de Deus se eu tiver a força da palavra. A gente vê a reverência das pessoas para ouvir a palavra e a adoração. Quando a gente recebe o alimento, a gente sai daqui satisfeito. Quem vai para casa na hora do almoço, domingo, satisfeito aqui? Levanta a mão, né? A gente sai com aquela sensação de bênção, a gente sai daqui alegre. A gente sai daqui, gente, mas que bênção. Ouvi a palavra, estou satisfeito. Você chega em casa alegre, você consegue transmitir isso, porque você o quê? Percebeu, teve gratidão do que Deus fez. Conclusão. Romanos 15, 4, o escritor diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse texto é meio forte, porque ele fala que somente quem aprende e recebe paciência e consolação da palavra
consegue o quê? Ter esperança. Não há nada mais triste na vida de uma pessoa do que a falta da esperança. Inclusive quando as pessoas se suicidam porque há absoluta o quê? Ausência de esperança. E o que a Bíblia me diz é que somente a palavra de Deus pode me trazer paciência e consolo, para que eu possa ter esperança mesmo no momento difícil. Você já percebeu que quando Deus deixa a gente passar por uns probleminhas, a gente fica mais sensível à palavra? Quem já percebeu isso, levanta a mão, só para ver se é só comigo, né? Quando tudo vai bem, aí você lê a palavra, mas quando as coisas estão complicadas, aí você agarra na palavra, né? Levanta os olhos para o Senhor, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E você começa a decorar a Bíblia, porque na realidade, lá em Gálatas fala que a Bíblia é espada. Para que serve uma espada? Se você vê ali as armas do Espírito, a única arma de guerra, de matar, de cortar, é a palavra. Porque a palavra ela despedaça toda mentira do diabo. Se você tiver a palavra de Deus gravada no seu coração, quando Satanás vier com insinuação, você vai cortar, você vai despedaçar toda mentira produzida por ele, através de quê? Da palavra. Quem não conhece a palavra não consegue despedaçar as mentiras, os enganos que Satanás traz. E o Salmo 119, 105, que eu aprendi muito jovem, eu gosto demais dele, porque fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É interessante que, perceba, quando eu estou andando num caminho, eu posso cair num buraco. A Bíblia fala que eu vou estar com uma lâmpada, uma lanterna. Quem aqui gosta de pescar? Pastor Samuel levantou a mão, pastor? Não, né, pastor? As duas mãos, né, pastor? Quando a gente vai nessas trilhas, né, pastor, vai andar de noite, se você não tiver aquela lâmpada, você vai ter problema. Você pode encontrar um jacarezinho, né? Você pode encontrar um animal, isso é a lâmpada. Mas o que eu acho legal, quer dizer, a Bíblia, ela ilumina para eu não cair no buraco, e ela mostra mais longe, é luz para os caminhos. Então eu não caminho na escuridão. E onde há luz, o que acontece com o diabo? Tem que sair, meu irmão. Meu irmão, entenda o que eu estou te falando. A palavra, ela me livra dos buracos da estrada, e ela ilumina o meu caminho. E quando eu tenho luz no meu caminho, Satanás, ele não tem como colocar a escuridão dele. Isso tudo só vem, meu irmão, através da palavra. Algumas curiosidades de maneira muito rápida. A Bíblia é dividida em dois grandes grupos, né? O Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, contrato, não é isso? O Antigo Testamento apresenta a história do mundo desde sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico no século IV a.C. E o Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante a sua vida e após a sua morte no século I. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227 depois de Cristo. Um professor americano chamado Stephen Langton criou os capítulos. E em 1551, um outro teólogo, Roberto Stefanos, ele sistematizou os capítulos, sistematizou os versículos, para facilitar nós acharmos as referências, os textos. Aqui eu botei muita coisa, peço perdão pela minha inexperiência, porque eu achei que tem que ser maior um pouquinho a letra, mas a gente vai aprendendo, né, pastor Carlos? Devagarzinho a gente vai aprendendo. Nós temos aqui a Bíblia com 39 livros, e a Igreja Católica, ela aceita alguns livros que foram escritos no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, né? Então são chamados livros apócrifos, são livros que, de acordo com um escritor, um grande estudor da palavra chamado Flávio Joséfo, que era um judeu, ele não aceitava essa revelação, ele dizia que isso não tinha a suficiente segurança para que fosse colocado no cânon bíblico, mas existe
E eu estou colocando para você. Esses livros estão aqui citados, né? São Tobias, Judite, Macabeus, etc. Então, há uma diferença na compleição da Bíblia, que é utilizada pelas igrejas evangélicas e pela igreja católica, que são esses livros que são livros chamados de apócrifos. E por último, quando a gente estuda a história, a gente vê um momento muito importante da história do homem, que foi a chamada Reforma Protestante. O que foi essa reforma? A igreja, até então, a igreja católica, ela dizia que só os padres podiam ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Então a Bíblia era algo que não tinha acesso às pessoas não tinham acesso à Bíblia, melhor dizendo. E uma das motivações de Lutero, quando ele deflagrou essa reforma protestante, foi dizer que as pessoas tinham que ler a Bíblia e elas podiam interpretar a palavra. Isso chocou profundamente, até naquele momento, a igreja católica. Isso foi o motivo da reforma. A indignação dele frente a essa tese de que só podia ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Fala, pastor. Pastor Elias está colocando, as missas eram feitas os sacerdotes de costa para o povo, e em latim, ou seja, as pessoas não entendiam nada. Então, o que Lutero quis é que as pessoas tivessem o quê? Acesso à palavra. Você já imaginou se a gente não tivesse a nossa Bíblia, meu irmão? É isso. Como que, ou então você responde para nós. É verdade, né? É verdade. E continuando, a Bíblia, ela foi escrita num período que daria em torno aí de 1.600 anos, desde Moisés até esse momento do Novo Testamento. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, é o maior best-seller da história da humanidade, né? E os judeus, até hoje, eles apenas consideram o Pentateuco, de Gênesis até Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, né? São os livros que eles tomam, é o Torá. Eles ignoram o restante, porque eles ainda não aceitaram o quê? Jesus e a questão de todas as histórias que vieram posteriormente. E o Alcorão, que é o livro que é utilizado pelos muçulmanos, tem muitos textos que são coincidentes com a Bíblia. É o que eu estou falando. O fato de ter a Bíblia sem o cuidado da integralidade da Bíblia pode gerar o quê? Grandes problemas. As seitas que surgem, elas são pessoas que viveram nas igrejas, a grande maioria, pessoas que viveram no seio das igrejas e que foram enganadas e que foram utilizadas por Satanás para trazer o quê? Desvio e morte. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Salmo, eu queria pedir uma licença ao senhor para fazer um convite às pessoas que hoje querem um novo compromisso com a palavra de Deus. Eu queria nessa manhã, meu querido, para encerrar essa lição, eu queria te falar algo muito claro e muito prático. 90% dos seus problemas seriam resolvidos se você lesse a palavra. Hoje o povo de Deus anda longe da palavra. E eu queria te chamar nessa manhã para fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de ser alguém que lê a Bíblia todo dia. Pastor, eu não estou com vontade de ler. Meu irmão, tem dia que eu vou ler a Bíblia que é igual ler um jornal. Não pense que a gente só lê a Bíblia quando a gente está muito inspirado, muito cheio. Meu irmão, isso é igual comer, é rotina. E o que eu aprendo? Que quando eu leio a Bíblia todo dia, tem dia que eu vou leio uma, leio duas, leio 3 vezes o mesmo versículo, parece que não aprende nada.
Mas no outro dia, meu irmão, Deus traz a chuva e você recebe a revelação. Mas, meu irmão, tem que ler. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Meu irmão, deixa eu te falar, alguns livros, como os evangelhos, você leia, repita, busque, leia, porque são livros mais fáceis e você vai vendo a história de Jesus. Esses livros têm mais facilidade para a gente compreender. E depois que você for crescendo, você passa a ler outros livros. Ah, pastor, eu vou ler Apocalipse. Meu irmão, ler Apocalipse exige um pouquinho mais de maturidade. Eu não estou falando que você não tem que ler, mas você tem que ter o fundamento para depois ler outros livros. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, isso é normal. Isso é algo que não existe? Não existe, todos temos. Mas a tua disciplina muda a tua história. Repita comigo, a minha disciplina muda a minha história. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria te chamar aqui na frente. Para quê? A gente chama as pessoas para aceitarem a Jesus. A gente chama as pessoas para terem um nível de consagração. E nessa manhã eu quero te chamar para que você venha aqui na frente para você dizer que a partir de hoje você vai ter um nível de compromisso com a palavra diferente. Meu irmão, isso vai mudar a tua vida. Fecha teus olhos agora. Queria convidar, quem quer pode vir. Quem quer um nível novo de compromisso com a palavra de Deus, nós vamos orar. E você vai ser alguém que vai ter uma nova unção de Deus, porque você vai levar a Bíblia a sério como você nunca levou. Eu quero te chamar para ser, Timóteo fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, e você vai ser desses homens, aprovado, que maneja a palavra da verdade. Você vai pedir perdão a Deus, porque você não tem valorizado a palavra como você deveria. Pode vir, meu irmão, pode vir. Fala para Deus, lá em cima o negócio é sério, meu irmão. Lá em cima, Deus está vendo. Quem quer a palavra vai receber unção nova. Eu declaro, se você veio aqui na frente, Deus vai mudar a sua vida como você nunca imaginou, pelo conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar. Alguém mais quer vir aqui na frente? Fecha teus olhos. Pai amado, nós amamos o Senhor e nós amamos a Tua palavra. Pai querido, o Senhor diz que quem tem os Seus mandamentos e os guarda, esse é o que Te ama. E nós vamos aprender os Seus mandamentos na palavra de Deus. Senhor, cada um que veio aqui nessa manhã está fazendo um nível novo de compromisso com a palavra. Vai ser homem e mulher cheia da unção, vai ser homem e mulher cheia de autoridade, vai ser servo que leva a vida e que quebra todo o laço do inferno, porque onde nós colocamos os nossos pés, debaixo da autoridade da palavra, a obra do inimigo é destruída, Pai. Senhor, eu quero declarar que o Senhor anota o nome de cada um aqui. Oh Deus, os Teus olhos veem agora quem ama a Tua palavra e quem quer ser transformado por ela. Repita comigo, quem está aqui na frente, fala assim: ô Jesus, a partir de hoje, eu tenho um novo nível de compromisso com a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra e ela vai me levar a prosperar. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família.
Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.